pessoal, bem-vindos ao meu canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. A nossa convidada para o ping-pong de hoje é Jaci Ramos, pedagoga, psicopedagoga e estudiosa da reprogramação mental. Esse ping-pong de hoje vai ser muito importante para você que está tentando fazer a prova do Detran, concluir o seu processo de habilitação e reprova, e tá difícil, e principalmente para aquelas pessoas que não conseguem controlar o medo, o nervosismo, a ansiedade. A pessoa até se prepara, assiste lá os vídeos aqui do canal, mas quando chega na hora, ela sente aquele peso, aquela carga de estar num campo de provas, não deixa de ser um campo de provas. Ela vai fazer o teste do Detran e daí ela começa a minar a autoconfiança, a autoestima. Parece que esqueceu em casa, se sente para baixo, inferiorizada, acaba se contaminando com a reprovação das outras pessoas. E aí vem aquelas coisas, né? Relatos do tipo: eu fiz a prova, mas o carro morreu porque eu estava tão nervosa que a minha perna tremeu, eu esqueci de dar seta, eu não consegui parar o carro, eu não estava nem ouvindo o que o examinador estava me falando de tanto nervosismo. Então, eu fiz esse convite a Jaci Ramos para que ela pudesse responder algumas perguntas e dar algumas dicas importantes para você estabilizar o seu emocional e para você não incorrer naquele erro que muitos incorrem. A pessoa vai para a prova, vou fazer prova amanhã, já reprovei, não vou conseguir. A própria pessoa parece que já está programando a derrota dela na prova. É sobre isso que a Jaci Ramos vai falar para vocês, mas ela vai se apresentar para vocês aí. Olá, eu sou Jaci Ramos e a convite da Márcia Pontes, vim hoje aqui fazer um ping-pong com vocês, responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. Eu sou psicopedagoga, professora, pesquisadora, palestrante e N outras coisas, além de ser uma estudiosa sobre reprogramação mental. Quero neste pequeno bate-papo estar trabalhando a sua mente para que você, através do poder do subconsciente, consiga ativar o seu poder mental e retirar toda essa sua fobia, esse seu medo, essa ansiedade, tudo isso que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento em meio ao trânsito. Agora é com você, Márcia. É isso aí, Jaci Ramos. Bem-vinda ao canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Jaci, para a gente começar o nosso ping-pong, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a autossabotagem. Tem candidatos ao teste do Detran ou candidatos que estão dentro do processo que se autossabotam. As pessoas são capazes de fazer uma prova, de serem aprovados no teste do Detran, são capazes de aprender uma coisa nova, são capazes de muita coisa, não só no trânsito, mas também na vida. Só que elas se auto-sabotam. Elas não acreditam, parece que elas arrumam uma desculpa. Por exemplo, a pessoa que tem o plano de treinos na mão, ela sabe que ela precisa treinar, mas ela arruma uma desculpa. Hoje vai chover, eu vou para a prova, tomara que aquele carro quebre. E até tem um relato aqui no canal, viu, de uma pessoa que foi para a prova, já, tomara que quebre essa porcaria desse carro e não faça a prova. E não é que aconteceu? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da autossabotagem. Pessoal, como fazer para você não se sabotar? Eu tenho algumas dicas bem interessantes, eu quero que você preste atenção, acompanhe cada palavrinha sem perder nenhuma. Presta bem atenção. Você se preparou, fez a prova escrita, passou e agora você vai para a prova prática, certo? Então vamos lá. O que você vai fazer na véspera da prova prática para que você mesmo não se sabote? Você vai fazer um exercício bem simples, simples mesmo, mas que vai te dar o retorno que você quer. De noite,
Antes de dormir, meia hora, 40 minutos antes, o que que você vai fazer? Você vai simular o seu teste. Isso mesmo, simular o seu teste. Você vai sentar lá numa poltrona, numa cadeira, faz de conta que é o carro, ou faz de conta que é a moto. Você já sabe, você já treinou, você já fez a aula, você já fez tudo. Você sabe, você está preparado. Mas no dia, o que que acontece? No dia de fazer a prova, você vai passar a marcha, esquece de fazer os procedimentos básicos. Você vai fazer à noite o quê? À noite você vai sentar numa cadeira e vai simular. Vamos fazer agora de conta que é o teste do carro. O que que você vai fazer? Sentou, colocou o cinto de segurança, arrumou os espelhos, arrumou o retrovisor, passou a marcha e vai embora. Faz de conta que se você está dirigindo, é uma cadeira, é o sofá, vai lá. Faz de conta e vai embora. Instrutor fala, para, faz baliza, para lá, para cá. Você faz tudo certinho, tudo. Exatamente. Parou, respirou, e aí saiu do carro, o que que você vai fazer? Yeah! Passei! Vibra, vibra, e aí novamente. Faz de novo, senta na cadeira, faz de novo tudo, faz o percurso, saiu do carro, vibra, passei! Tudo simulando, umas 3, 4 vezes antes de dormir. Aí o que que você vai fazer? Você vai beber um copo de água e vai falar, eu passei com excelência nesse teste. O que que acontece? Você vai dormir, a sua consciência vai dormir, mas o seu subconsciente, ele não dorme, ele não para, são 24 horas ativo. Enquanto você está dormindo, aquela meia hora, 40 minutos antes que você fez essa simulação, essa fantasia, o seu subconsciente recebeu a mensagem que você falou, eu passei com excelência, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar lá durante a noite e de manhã, quando você acordar, o que que você vai fazer? Você vai pegar um copo de água, beber e vai falar para você, eu passei com excelência e vai para o teste. Você vai ver como você não vai se sabotar. É impressionante o poder que o subconsciente tem. Você não sabe, você precisa descobrir. Para isso eu vou dar outras dicas bem bacanas. Eu espero que essa tenha te ajudado, tá bom? Valeu, Márcia. Vamos para a próxima pergunta. É isso aí, Jaci Ramos. Muito obrigada. E vamos seguir com o nosso ping-pong. Lá vai um ping, depois você manda um pong para mim aqui. Olha só, o estresse. O estresse da vida cotidiana, as pessoas com essas agendas lotadas de coisas, multitarefas, né? Nós somos cidadãos multitarefas. E, por algum motivo, todo esse estresse acumulado da semana inteira, mais a questão emocional, do nervosismo, tudo isso parece que é uma bomba relógio pronta para explodir justamente na prova do Detran. Gostaria que você falasse para a gente como o estresse da vida cotidiana pode acabar se manifestando exatamente naquela semana de provas, quando a pessoa está perto de fazer o exame do Detran ou o exame teórico. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do estresse. Então, Márcia, essa pergunta sobre o estresse é bem interessante. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: hoje a nossa sociedade, ela vive num mundo muito agitado. Você não tem tempo para nada, você não consegue parar para nada. Então, o que eu posso estar te orientando é o seguinte: para que você vença o estresse, você vai ter que trabalhar o seu subconsciente. Você, em algum momento do seu dia, quando você perceber que está pilhado, o que que você vai fazer? Você vai parar e respirar. Aquela respiração profunda. Respira, inspira. 1 minuto. 1 minuto é muito para você? Não é muito. 60 segundos, o que são 60 segundos? Não é nada. O estresse, ele
é ativado pela adrenalina, aquela adrenalina que chega lá em cima. Mas o que você precisa fazer? Você tem que controlar essa adrenalina. Essa adrenalina, eu costumo dizer que ela é como se fosse o óleo do carro ou da moto. Se o óleo da moto ou do carro estiver abaixo do nível, o que acontece com o motor do carro? Ele vai fundir. Então você não tem que completar aquele óleo para que ele chegue e fique equiparado o nível e aí o carro vai embora. O seu corpo é exatamente do mesmo jeito. Você tem que equiparar a adrenalina, você tem que parar um minuto só na sua vida para reabastecer o seu cérebro com informações positivas. Simplesmente isso, você vai parar, respirar, inspirar um minuto só e vai falar para você mesmo: eu estou calmo, eu estou calmo, eu estou calmo. Parece bem fácil, mas não é. Imagina no dia a dia você parar um minuto que seja, porque todo mundo te cobra, é a autoescola que te cobra, é a sua mãe, é o seu pai, é a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, você mesmo se cobra, porque você quer o melhor. E para que isso aconteça, você acaba entrando nesse turbilhão efervescente dentro de você e a adrenalina vai a mil. Mas você precisa relaxar, acalmar. Bom, isso é só uma dica, tá? Tem outras que eu posso estar passando depois. Tá bom, Márcia? É isso aí, Jaci Ramos. Muito obrigada, adorando o ping-pong. Mas tem mais uma pergunta aqui para você. Olha só, muitas pessoas, quando marcam a prova, já ficam nervosas. Caramba, vou marcar meu teste prático, vai ser no dia tal. Ah, mas eu não vou passar nesse teste, já sei que não vou passar. Ou então a pessoa vai para a prova, ai, vou me lascar. Ai, não vai dar, já reprovei. Parece que todo pensamento negativo do mundo vai se manifestando no sentido de preparar a própria reprovação. E a pessoa não acredita. Eu sempre ouvi aquela coisa: pensamento positivo atrai coisas positivas. Pensamento negativo atrai coisas negativas. Tanto que na maior parte do tempo, de tudo que as pessoas imaginam, 90% não acontece e os outros 10% a gente dá conta. O problema é que tem muita gente pensando 90% negativo a maior parte do tempo. Que dicas você tem para dar para a gente, para o pessoal que vai fazer prova, para quem está no processo e até para a nossa vida cotidiana, nossa vida diária, né? Qual a dica que você dá para a gente como especialista em reprogramação mental? Então chegou o dia do exame. Como você vai fazer para ser aprovado? São tantos desafios, são tantos temores, são tantas palavras ditas, são tantos nãos, tantos nuncas que são ditos com tanta frequência que você acaba adquirindo essas palavras para você. Existe uma lei que é a lei do pensamento positivo. O universo, ele é composto de leis. Tem a lei da gravidade e você sabe que é fato, é real, existe. E outras leis. A lei do pensamento positivo, ela faz parte de um contexto de 11 leis universais. O pensamento positivo, ele simplesmente consegue fazer com que você obtenha o resultado tão desejado. Neste caso, é aprovação no teste, no exame prático. Então, o que você deve fazer? Eu aconselho que você comece desde já a trabalhar a reprogramação mental. Por quê? Nós adquirimos com o passar do tempo, de todo o nosso histórico, começa na nossa infância. Então você tem 18 anos, você vai tirar e tá lá o medo, a fobia, o estresse, o pânico, tudo junto, misturado. E agora, como fazer? Você simplesmente tem que reprogramar o seu subconsciente com a lei do pensamento positivo. Você vai escolher frases ou palavras positivas
que vão fazer com que o seu subconsciente assimile como se fosse as verdades. A lei universal, ela não engana. Você que se engana ao dizer que não pode, porque a lei universal, ela está lá positivamente para te dar o que você deseja. Você não entende isso porque não faz parte do seu dia a dia. O seu dia a dia é: eu não posso, eu não consigo, eu sou infeliz, eu tentei, mas não deu certo. Sabe aquele monte de mimimi? É isso o seu dia a dia, mas não é isso. Você tem que se reprogramar com a lei do pensamento positivo. São palavras que você vai falar mesmo. Você tem que pronunciar. Não é só pensar por ser pensamento. Eu penso e pronto. Não, você tem que falar, porque você tem que escutar. E aí, quando você escuta, 1, 2, 3, e aí eu já venho aqui falando também da lei da repetição. Quando você vai trabalhando isso dentro de você, automaticamente aquela coisa genética, os paradigmas, ele vai sendo desconstruído, porque isso é uma desconstrução. Você construiu durante a sua vida o eu não posso, e agora você vai ter que construir o eu posso, o eu consigo, o eu sou capaz. E você tem que dizer para você: eu posso, eu já passei, eu consegui, eu estudei. Porque de repente nós estamos falando aqui, você vai fazer a prova escrita. E chegou no dia, estudou tudo direitinho. Meu Deus, que placa que é aquela que vira para o lado? Não lembra. Mas você sabe. Jaci Ramos, eu tenho certeza que esse tema agora vai mexer com muita gente. Medo e ansiedade. Parece que tudo isso se potencializa, fica maior, toma uma proporção enorme, justamente na prova teórica ou na prova prática. Muitas pessoas que vão fazer a prova entram naquele clima pesado, carregado, cheio de emoções diferentes, pessoas que estão chorando, pessoas que saem dali desesperadas, pessoas que já saem com as esperanças perdidas. Vou largar isso aqui, não vou fazer mais essa prova. Aquele clima pesado, carregado, em que as pessoas já saem dali desanimadas, já não vou mais nem voltar nessa autoescola, vou desistir de tudo, não quero mais. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão do medo e da ansiedade do ponto de vista emocional, mental, do ponto de vista da reprogramação mental. Que dicas você tem para dar para o nosso público? Então, pessoal, como perder o medo e a ansiedade? Esse é um tema bem interessante para estar conversando com vocês. O medo, veja bem, eu vou explicar assim bem rápido para vocês. O medo, ele faz parte do nosso organismo, ele está dentro de nós. Por quê? Nós precisamos do medo porque lá atrás, os nossos ancestrais, eles precisavam do medo para poder sobreviver. Então, o medo é uma essência que já está dentro de você. Ele vem sendo passado pelo DNA e agora, na nossa geração, ele está lá escondidinho. O primeiro sintoma de alerta, ele eclode, então ele aparece, tanto o medo quanto a ansiedade. Para que você acabe com o medo e a ansiedade, eu vou falar aqui em termos de carro. O carro, ele precisa estar com a temperatura sempre baixa e a água sempre alta. Então, o que acontece? Tudo no universo é vibração, tudo é vibração. Tudo tem uma frequência. E o medo, ele vem de uma frequência. No dia que você vai fazer a prova, ou quando você já fez a prova, já tem a habilitação e você quer dirigir e não consegue. Por que que isso acontece? Porque você entra na vibração, você entra na frequência da massa.
a massa que tem medo de dirigir, a massa que está com o medo em alta. Então, o que você vai precisar fazer para colocar esse medo abaixo e elevar a sua autoestima? Como que você vai fazer isso? O medo, ele tem que estar sempre embaixo e a sua autoestima lá em alta. Como que você tem que fazer isso? Presta bem atenção. Vou te dar um exercício bem simples que é fácil de fazer. Você tem que falar para você mesmo que você pode, que você é capaz. Você tirou a carta e está lá com a cartinha guardada, precisa de outro para poder dirigir e não consegue de jeito nenhum. O que você tem que fazer? Você vai ter que entrar dentro do carro e enfrentar esse medo. Exatamente, você vai ter que enfrentar o medo, você vai ter que entrar dentro do carro e você vai ter que falar para você: eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso. É dificílimo, porque a mão vai gelar, vai dar aquela borboletinha na barriga, aquele gelo, aquela coceira, aquele... Ai, e agora? Exatamente isso, é o e agora. E agora você vai mudar. Agora você consegue. É exatamente isso. Você tem que falar para você que você consegue. Você tem que entrar na frequência das pessoas que conseguem. Então você vai, pega o carro e entra na frequência das pessoas que conseguem. Você vai, faz todo o procedimento, a pessoa lá do teu lado vai gritar: ah! Você vai falar para você mesmo: eu consigo, eu posso, eu vou, e vai adiante. Quando você der o primeiro metro, você já conseguiu vencer o primeiro obstáculo. E aí você vai ter que literalmente derrubar todos os obstáculos. Entendeu? É só uma dica. Eu posso dar outras dicas depois para estar vencendo isso, tá bom, Márcia? Maravilha, Jaci Ramos. Estamos alinhadíssimos, o pessoal está adorando com certeza esse ping-pong. Mas existe uma questão específica do examinador no dia da prova. Examinador de direção, que o pessoal costuma chamar de exterminador de candidato à primeira habilitação. Mas calma que não é isso tudo. O examinador é uma pessoa normal, como todo mundo. Que dicas você tem para dar para o nosso público, para que eles consigam trabalhar o emocional, para que eles consigam trabalhar as questões mais sensíveis e, principalmente, o pensamento positivo? Será que pensar positivo nessa hora ajuda para a gente estabelecer uma linha, uma conexão com fluidos, bons fluidos, pensamento positivo? Isso pode beneficiar as pessoas ainda mais? E então, como materializar o instrutor com excelência para o dia da prova? Que pergunta, hein, Márcia? Pois é, dá para materializar. Incrível, mas isso é possível. Eu vou explicar para você como é possível você materializar, sim, a pessoa que vai te examinar, o examinador do dia. Você vai fazer o seguinte: você vai um dia anterior, uma semana anterior ao local da prova. Você vai ver quais são as pessoas que vão sair de lá vibrando, feliz da vida, porque passou. Sempre dá para perceber. Você vai perceber. A pessoa foi lá, você faz aquela observação. Observou? Escolhe aquele instrutor para você. Escolhe aquele instrutor, mentaliza aquele instrutor. E como que você vai fazer? Você vai fazer, de preferência, uns 5 dias antes, porque você vai poder trabalhar os 5 por 55. Então, você vai pegar um papel e escrever 1, 2, 3, 4, 5, até o 55. E vai escrever: eu tenho instrutor tal, eu tenho instrutor tal, eu tenho instrutor tal, eu tenho instrutor tal, eu tenho instrutor tal. No dia da prova, como que por magia, essa lei que é o 555 funciona, que é uma maravilha. No dia da prova, você vai estar tão seguro de si que aquele instrutor realmente vai ser o seu instrutor e você vai passar com excelência
naquele exame. Tá bom, Márcia? Muito obrigada, Jace, adorando o ping-pong, mas tem mais uma pergunta para você. Quando as pessoas vão fazer a prova prática do Detran, o que é que acontece? Elas acabam chegando sozinhas. A tendência, o ser humano é gregário, a tendência é a gente já tentar conversar com alguém, fazer amizade, se juntar, ficar próximo de alguém, parece que em busca de um acolhimento emocional. Só que aí muitas vezes as pessoas buscam esse acolhimento emocional na pessoa mais negativa do mundo que tem ali para fazer essa prova. O que acontece é que a pessoa vai minando a autoconfiança. O tantinho que ela tinha se preparado para fazer essa prova, ela vai minando. E aí ela vai olhando os outros reprovando. E ela vai entrando naquela vibe, naquela vibração da reprovação. Já daqui a pouco já tá, meu Deus, eu vou reprovar, o outro reprovou. Nossa, esse aí que treinava mais do que eu, que estava melhor do que eu, reprovou. Vou me reprovar também. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse uma dica matadora dessas que você tem aí para ajudar o nosso público, quem está aqui te assistindo no canal e vai te assistir depois, para que não se contamine, para que não mine a autoestima, a confiança e principalmente não erre tudo aquilo que a pessoa já treinou. Como usar a lei do pensamento positivo para obter aprovação? Primeiro eu quero que você compreenda que todo o universo ele é regido por leis. Todo o universo é composto por leis. São 11 leis no universo. E a lei do pensamento positivo, ela é a primeira. O problema é que nós não entendemos o funcionamento dessas leis. E como eu vou utilizar alguma coisa que eu não conheço? Exatamente isso. Sócrates, há anos atrás, antes de Cristo, já disse: penso, logo existo. Então, para que você venha a existir, você tem que pensar. O problema é que você acaba não pensando. Você permite que as outras pessoas pensem por você. Exatamente isso. Tem um pensamento de massa, um pensamento coletivo, e é este pensamento que as pessoas acabam utilizando e fazendo daqueles pensamentos uma realidade para a sua vida. Porém, você pode estar mudando esta frequência de pensamentos e fazer com que a lei do pensamento positivo, ela te favoreça, ela te ajude. Como que você faz isso? Existem alguns exercícios, algumas técnicas para que você possa estar revertendo essa situação, porque tudo são paradigmas. Depois, numa outra ocasião, eu venho aqui falar para vocês sobre paradigmas, quebra de paradigmas. Então, voltando ao pensamento positivo, você precisa fazer afirmações positivas, como, por exemplo, eu vou passar neste teste, eu vou passar neste exame. Afirmações positivas. Quando você começa a falar essas afirmações, elas vão interiorizando dentro de você e você deixa de falar as palavras da massa, as palavras que você adquire durante toda a sua vida. Lá na infância você escutou: você não vai conseguir, você não pode, isso fica impregnado aqui no seu cérebro, na sua mente subconsciente. E aí o que acontece? Passa a ser a sua verdade. É isso aí, Jace Ramos. Olha quantas pessoas estão nos assistindo ao vivo aqui no bate-papo, perguntando para você, querendo saber mais. E a gente quer saber sempre mais. Pensamento positivo. A gente já teve oportunidade, você já respondeu algumas coisas ali, mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais nisso. Porque tem pessoas que, apesar da preparação, ela se esforça, mas não chega a ser suficiente. Como o pensamento positivo pode contribuir para o dia da prova, para fazer uma prova tranquila, para não se envolver em questões mais delicadas, traumáticas, às vezes para não responder uma provocação, ou às vezes
tem alguém ali, dentre aqueles que estão participando da prova, seja aluno, seja instrutor, alguém que está meio nervoso, meio de ovo virado, meio atravessado, o gole está descendo quadrado, alguma coisa desse tipo assim. E a pessoa não está bem estabilizada emocionalmente. Como que a pessoa pode fazer, o candidato pode fazer até para se blindar emocionalmente, não corresponder a esse estado que é da outra pessoa, não é seu. Como eu digo aqui no canal, não fique pegando coisas dos outros para você. E aquelas pessoas que dizem, eu não consigo, não vou conseguir, não vai dar, vou reprovar. Manda aí pra gente uma dica, fala mais sobre o pensamento positivo, a força do pensamento positivo e da vibração positiva para a prova do Detran e para nossa vida. Lei da repetição. O que é repetição? A palavra em si, ela já fala repetir. E o que eu devo repetir para ser aprovado na prova prática ou na prova escrita? Eu devo repetir a aula? Será isso? Eu devo repetir os mesmos erros? Eu devo repetir que eu não consigo? A lei da repetição, ela é bem clara. Toda vez que você repete, você vai absorvendo aquilo como verdade. O seu consciente é assim, o cérebro ele tem a parte consciente e a parte inconsciente. A parte inconsciente é que executa as coisas para você. Porém, quando você faz o exercício uma única vez, a leitura uma única vez, o seu subconsciente entende que aquilo é diversão, é entretenimento. Então ele não retém aquele conhecimento. Ele simplesmente deixa lá, deixa no vácuo, tá lá de boa. Quando você faz a segunda vez o exercício, a leitura, o seu subconsciente, ele, opa, 2 vezes a mesma informação? Acho que eu preciso guardar isso daqui. Já começa a guardar. Agora, se você repete 3, 4, 5, o seu subconsciente ele entende que aquela informação é uma informação preciosíssima e que ele precisa guardar e deixar ela num lugar de fácil acesso para que você tenha ela assim que você precisar. Então, você entende como a lei da repetição funciona? Você vai fazer a leitura para fazer a prova escrita uma vez. Vai fazer aquela leitura, a segunda, a terceira, a quarta, você vai estar ativando a lei da repetição. O seu subconsciente, ele vai deixar com que aquela informação fique num lugar de fácil acesso. Então, vai colocar literalmente na tua área de trabalho. Então, você precisou, você não vai abrir pasta, tá lá na área de trabalho. Então, você clica ali na informação e ela já abre para você no automático. É bem simples, é que nós, no nosso dia a dia, nós não sabemos usar as leis do universo ao nosso favor. A lei da repetição é uma das 11 leis do universo que estão aí para poder te ajudar. O problema é que as pessoas têm essa vida tão agitada, tão corrida e tá nem aí para o universo, nem aí para as leis. As únicas leis que as pessoas realmente seguem são as leis daqui da terra mesmo, que você passou sinal, vai ser multado, assaltou, vai ser preso. Essas leis, nós seres humanos obedecemos, ó. E por que não obedecer à lei do universo, às leis do universo, se elas estão aí para nos ajudar, enquanto que as leis terrenas, elas estão aí literalmente para nos prejudicar, não é verdade? Então, eu posso estar te ajudando para que você se reprograme, porque não é fácil simplesmente de uma hora para outra eu vou repetir a palavra, já passei. Não,
Tem todo um processo. Você precisa se reprogramar mentalmente para que isso passe a fazer parte da sua realidade e você consiga obter os resultados, e as leis universais vão te ajudar para qualquer situação. A lei da gratidão a seu favor. Como é possível isso? Eu já falei com você sobre a lei do pensamento. Já falei que no universo existem leis e que as leis estão aí para serem cumpridas. A gente pode ver pela lei do trânsito. Se você passar o sinal vermelho, o que vai acontecer? Você vai sofrer com uma multa. Não é isso? Vai ter pontos na carteira. Então, tem lei, não tem que cumprir as leis? No universo é a mesma coisa. E a lei da gratidão, ela é exatamente uma lei maravilhosa. Ela é uma lei que está ali para que você agradeça. Olha que interessante. Então, como é que você vai fazer com que a lei da gratidão, ela te ajude, ela te favoreça com relação ao trânsito? Você vai agradecer, exatamente isso. Vai fazer a prova, antes de fazer a prova, eu agradeço pelo instrutor que vai ser perfeito. Eu agradeço pelo carro que eu vou conduzir. Eu agradeço pela minha habilitação que já está a caminho. Você começa a agradecer. Agradeça pelo dia, agradeça pela sua vida, agradeça pela sua família, agradeça porque já deu certo. Então você vai agradecer. Exatamente isso. Quando você aprender a agradecer, você agradece antes de receber. O que as pessoas cometem de erro é o seguinte: elas esperam receber o milagre, receber a bênção, receber a promoção para daí agradecer. Vai ficar esperando, não é? Pode acontecer, mas se você agradece, você antecipa. Você adianta isso para você, porque você está agradecendo. O que o universo vai entender? Está agradecendo, então ela já recebeu. Então, opa, não recebeu, vou mandar logo, vou despachar logo, porque ela precisa receber a habilitação. Ela já está agradecendo. Para que você receba a habilitação, você tem que ser aprovado. Para que você dirija com êxito, com glamour, com perfeição, você tem que saber. Então, quando você está agradecendo, o universo vai enviar para você a sabedoria necessária para que você dirija com perfeição, dirija com excelência. Você entendeu? É bem simples. O problema é que nós desconhecemos os benefícios que as leis do universo têm para nos proporcionar. Então, você tem que fazer esse exercício, o exercício da gratidão. Acordou? Agradeça. Durante o dia, é difícil agradecer? É. Dá uma paradinha, agradeça. À noite, antes de dormir, agradeça. E a sua vida vai realmente seguir na direção correta que tem que ser, a direção da aprovação, a direção de conseguir as coisas que você realmente precisa. É só uma dica, tem outras dicas interessantíssimas sobre a lei da gratidão, para que você possa estar vivendo uma vida plena. Márcia, vamos para a próxima pergunta? Jaci Ramos, que pena que acabou, mas com certeza você vai voltar em outras oportunidades para poder conversar um pouquinho mais com a gente. E vou fazer diferente. Eu vou deixar, futuramente eu vou fazer um vídeo em que as pessoas vão preparar as suas perguntas e eu envio para você. Vou fazer assim com os outros entrevistados, dos convidados do Ping Pong também, os outros que vão participar. Jaci, muito obrigada por estar com a gente até aqui, mas eu gostaria que você se despedisse do pessoal,
Gostaria que você deixasse uma mensagem, fizesse as suas considerações a respeito do que a gente conversou, a respeito desse contexto da prova de direção. E não só prova de direção, para a vida também, a força do pensamento positivo. Se você pensa coisa negativa, você atrai coisa negativa. Se você não se estabiliza emocionalmente, se você não se reprograma mentalmente, e eu trabalho muito isso com os alunos, começa o treino aqui, ó, por aqui, ó, pela cabeça, pela mente, pelas emoções, e tudo acontece aqui dentro da nossa cabeça. Então, eu sempre trabalho isso com os alunos. Primeiro vamos fazer o treino emocional, depois a gente vai para a parte prática. Eu gostaria que você deixasse para o nosso público, para todo mundo que está te assistindo, as suas considerações, a sua mensagem, e desde já te agradecendo muito por ter aceito o convite. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso canal, que eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser super importante para ajudar as pessoas a estabilizarem emocionalmente e não ficar atraindo coisa negativa, puxando coisa negativa, não só para o dia da prova, mas para o nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua participação. Vamos aí, é contigo, suas palavras. Como fazer o universo te obedecer e você conseguir a aprovação que você quer? Parece até palavras fora do contexto, não, irreais. Como que o universo vai te obedecer? Gente, o universo vai te obedecer? Sim, o universo vai te obedecer. Mas, porém, para que o universo te obedeça, tem algumas leis que nós já conversamos, a lei do pensamento positivo, a lei da gratidão que nós já conversamos, a lei da repetição que nós já conversamos, e tem outras leis. Então, o que que acontece? Quando você já detém esse conhecimento, você já sabe como usar a lei do pensamento positivo, já sabe como usar a lei da gratidão, já sabe como usar a lei da repetição, que foi o que nós abordamos aqui. O que que vai acontecer? O universo, ele vai te obedecer. Como assim ele vai te obedecer? Vai te obedecer. Uma vez que você está proclamando, você está dizendo com as palavras positivas que você já passou, você vai agradecer. Eu agradeço porque já passei. E você vai repetir. Eu já passei, eu já passei, eu já passei. Uma vez você fazendo a sua parte, o universo ele vai te obedecer. Simplesmente assim. Mas para que o universo te obedeça, você tem que ser o senhor da sua vida. Você tem que absorver isso para você. Porque o que acontece, você deixa que outras pessoas sejam o senhor da sua vida e você fica lá com os grilhões preso em você, e você acaba obedecendo às outras pessoas e não obedece a você mesmo. Quando você faz esse exercício, você agradece, você repete, você fala palavras positivas, o universo passa a te obedecer, porque você é o senhor da sua vida, é você quem manda na sua vida, não é o vizinho, não é o chefe, não é o marido, não é a esposa, não é o filho, você é a senhora, é o senhor da sua vida. Então quando você é o dono da situação, você manda e as coisas acontecem. E o universo, ele entende que você é o senhor da sua vida e ele vai te obedecer. Você vai absorver o conhecimento, você vai dirigir, você vai adiante, você vai conseguir o que você quiser quando você aprender a seguir as leis do universo, quando você aprender a quebrar os paradigmas, quando você aprender que somente você, só você é que tem o controle de tudo. Você entende? Não é difícil, mas é que nós não nos permitimos ser os nossos senhores, nós sermos o dono da nossa vida. Nós não nos permitimos isso, porque nós aceitamos toda a informação, toda a bagagem que nós temos já no nosso DNA, e o que acontece?
nós simplesmente fracassamos, simplesmente não conseguimos, damos poder para as palavras, enquanto a palavra tem que te obedecer, o pensamento tem que te obedecer, tudo tem que te obedecer, você tem que entender isso. Você entende? Não é difícil, é um exercício simples de fazer, mas você tem todo esse trabalho. Entendeu? Quando você interiorizar isso dentro de você, você vai realmente conseguir e ter uma vida plena. Entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado você com essa informação. E agora eu quero agradecer a Márcia por esse convite maravilhoso, estar participando aqui desse ping-pong. Eu já conheço a Márcia há um tempo, o trabalho da Márcia, sou uma fanzaça da Márcia. Márcia, beijo para você, uma pessoa iluminada, ajuda tantas pessoas, porque a Márcia, ela é dona dela, ela é a senhora da vida dela. Vamos fazer como a Márcia e aprender a ser senhoras e senhores da nossa vida? Então é isso, um grande beijo, um grande abraço. Espero que você consiga ter essa vida plena, que você passe com êxito no seu teste, que você dirija com glamour, com perfeição, que você tenha uma vida plena e maravilhosa. Eu sou Jaci Ramos e acredite, você é capaz. É isso aí, pessoal. Então, gostaram do ping-pong de hoje? Com a nossa convidada, especialista em reprogramação mental, Jaci Ramos? Pois eu já adianto, a nossa convidada de amanhã para o ping-pong é a instrutora de trânsito Ana Maria Prediguer. Em Curitiba, ela trabalha em Curitiba, é instrutora de trânsito há 12 anos, faz um trabalho super bacana, é uma pessoa super centrada sobre essas questões relativas ao processo de formação de condutores, reconhece que em 20 horas aula é muito pouco para a gente ensinar a dirigir, mas a Ana busca, da forma dela, com atenção ao aluno, com acolhimento emocional, ajudando o aluno, ela procura facilitar as coisas, tornar as coisas menos difíceis, ela dá muita atenção para as dificuldades dos alunos. E vocês vão conhecer mais uma super profissional que ensina a dirigir dentro do processo de primeira habilitação. Não perde, vai ser muito legal, tem muita pergunta bacana, muita coisa legal. E uma pergunta que a Ana vai responder, só para atiçar a curiosidade de vocês, é a respeito daquelas pessoas que já chegam na autoescola sabendo alguma coisa, né? Será que a pessoa que já chega na autoescola sabendo alguma coisa, ela tem menos dificuldade do que aquele que está conhecendo o carro agora pela primeira vez? Será que é legal isso? Será que é bacana? Será que facilita? Será que prejudica? Ou acaba incentivando muitas pessoas a querer pegar o carro sem saber nada, sem o menor cuidado e querer se jogar para poder chegar prontinho na autoescola? Algumas das perguntas que a Ana vai responder para vocês tem a ver com isso aí. E outra pergunta que a instrutora Ana Maria Prediguer vai responder é a respeito das aulas complementares. Em 20 horas aula não dá para aprender. Aí pede para o aluno comprar mais aula. Olha, você precisa comprar mais aula. Como será que tem sido a reação dos alunos diante dessa recomendação da instrutora, que está vendo que o seu aluno não vai para a prova bem? Se ele insistir, ele vai acabar reprovando e vai pagar muito mais depois. Acabar pagando mais em taxas, né? Então, não perca, vai ser muito legal. Vocês vão conhecer mais uma super profissional, instrutora de trânsito, Ana Maria Prediguer, de Curitiba. Não perca. Amanhã, ó, 20 horas aqui no canal, tá? Se der tudo certo e a Ana não tiver aula nesse horário, porque às vezes o instrutor não consegue modificar a sua agenda, ela vai estar aqui no canal respondendo as perguntas para vocês. Se não estiver, é porque está em aula e não conseguiu transferir. Ok, pessoal? Fiquem com a gente. Tem algum profissional que você gostaria de
ver aqui no canal sendo entrevistado no nosso Ping Pong, vai lá nos comentários e deixe a sua sugestão. Mais pra frente, talvez ainda essa semana, tem uma psicóloga especialista em questões emocionais, questões voltadas ao trânsito, que é a psicóloga Stephanie, e vai participar com a gente. Já estou enviando as perguntas para ela e prepare-se, nos próximos dias vocês terão uma psicóloga aqui. Quer fazer pergunta para psicóloga? Já vai lá no comentário, já coloca a sua pergunta lá que eu repasso para ela, ela responde para você. Um grande abraço, pessoal. Curta, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal para concorrer ao sorteio de e-books. E até a próxima live, até a próxima estreia, até o próximo Ping Pong com mais um profissional respeitado, reconhecido, que só vem agregar aqui ao nosso canal e para vocês também em conhecimento. Beijo grande. Tchau, pessoal.